quiserem ficar, podem ficar. Eu posso me mover ou vocês vão me perder se eu ficar andando de um lado para o outro? Posso mover à vontade. Porque eu gosto de andar. Já que o Mad Dog não veio dessa vez, eu acho que eu sou o cara com maior barba do evento. Quem que está aqui dentro vai querer realmente ver minha palestra ou só está indo embora? Uma. Então chega mais pertinho. Eu acho que eu vou até descer aqui e vou fazer lá embaixo. Ah, tá vendo? Ela não está aqui. Ela tá voluntária só. Tem mais alguém? Então vamos lá. Vamos começar a falar. Porque pode ter gente aí fora, né, nessa nuvem querendo saber do sci-fi. Bom, então, quando fui fazer minha primeira graduação, né, que eu acho que eu tenho mais 4 já, mas minha primeira graduação eu fui fazer astronomia. Aí, na primeira aula, o professor chegou e falou, isso aqui é astronomia. Quem veio aqui aprender sobre astrologia, sobre, né, descobrir o futuro nas estrelas, não sei o quê, não é bem aqui. E aí, tinham as pessoas que pegaram, levantaram e foram embora. Então, vamos falar do sci-fi. O sci-fi não é ficção científica, né? Sci-fi é o sistema de controle inteligente para rede sem fio, né? Vamos passar umazinha? A gente está aqui na FISL, por incrível que pareça, já há 4 anos. Vocês podem não saber disso, mas já esse é o nosso 4º ano, né? Em 2013, a gente fez o workshop de software livre, né, que era no prédiozinho ali do lado. E, foi super legal assim, a rede funcionou bem pra caramba, não sei o quê. Aí o pessoal fez essa besteira de chamar a gente para os outros anos, né? Então a gente fez 2014, 2015 e esse ano, né, a rede sem fio. Então o que a gente vai falar aqui é um pouquinho do sci-fi, né? Quer dizer, um pouquinho não, na verdade a maior parte da palestra do sci-fi, e no finalzinho a gente vai falar dessa experiência que a gente está tendo aqui na FISL, que ensina pra caramba, né? É um aprendizado constante, mas é um ambiente mais desafiador que a gente tem assim, para o nosso sistema, né? Apesar de na UF a gente atender muito mais gente do que aqui, né? Na UF atualmente a gente tem picos de quase 5.000 usuários simultâneos na rede, né? Tem muito mais AP que aqui, são 450 em vez dos 30 que a gente instalou aqui. Passa mais um, por favor. Aqui é todo mundo concentrado, né? Lá na UF são vários prédios, né? Aqui é todo mundo num lugar só, né? Então aqui é uma brincadeira que eu fiz, na verdade, uns 2 anos atrás, 3, quando eu dei uma palestra aqui, né, que eu falo que a gente é software livre, né, então a gente funciona no ombro de gigantes, né? A gente na verdade não é feito zero, né? A gente usa várias coisas, né? Por exemplo, agora a gente está usando os ABICs, que os ABICs nem tão abertos assim, mas então é o que a gente fala, né? Essa brincadeirinha que, né, existe esse compartilhamento de ideias, e a ideia do sci-fi é fazer também esse compartilhamento aqui para vocês poderem usar o nosso sistema. Bom, mas o que é o nosso sistema, né? Passa mais uma, por favor. O Sci-Fi, né? Que é um sistema para rede sem fio de larga escala. Esse talvez seja o problema maior do Sci-Fi, porque não é uma rede para você usar em casa, né? Se você tem 2, 3, 5, 10 APs, de repente não vale a pena instalar o Sci-Fi. O Sci-Fi começa a ser interessante quando você tem, né, 30, né, 50, 1.000, 2.000, 4.000, aí vale a pena você instalar o Sci-Fi.
Então, não é para você instalar em casa, né? É para a universidade instalar, para uma empresa instalar, né? Então, tanto que a gente está tendo, a nossa comunidade de usuários é pequena porque é a comunidade de pessoas que querem fazer uma rede sem fio não tradicional, né? Grande, né? Então, o número de pessoas é diferente do número de pessoas que querem instalar rede sem fio em casa, né? Então, o que é isso aqui, né? Um controlador em software, né? Um firmware que é baseado em OpenWRT, mas a gente customizou o OpenWRT. E tem uma coisa importante, que é o back-end para a instalação de EduROM. EduROM, se vocês estão aqui na PUC, vocês podem usar EduROM, né? Tem EduROM aqui, que é uma autenticação federada, né? Para instalar a autenticação federada é complicado, tem que instalar o servidor Rails, né, o Free Rails, não sei o quê. Então, o que a gente fez no nosso instalador já instala tudinho para você poder instalar EduROM. Então, se você é uma universidade, né, e quer instalar EduROM na sua universidade, você baixa SciFi. Inclusive, você não precisa nem instalar a parte sem fio do SciFi, você pode instalar simplesmente a parte do EduROM, que é de autenticação, né? Então, a gente instala o Rails mais o LDAP. A gente tem um sistema de visitante super legal, né? Porque, diferente aqui da Fishly, onde o pessoal corre risco deixando uma rede aberta, né? A gente não acredita em rede aberta. A gente acredita que, desculpe, não é a rede aberta que você não puder usar. No sistema de visitante, você chega lá, qualquer pessoa pode entrar no sistema de visitante, só que ela é identificada, né? Então, você não tem acesso anônimo à internet, né? Que é uma coisa perigosa porque pode ser abusada e, hoje em dia, é até ilegal fazer isso aqui, de deixar a rede aberta, né? E, finalmente, a gente faz monitoramento passivo e ativo da rede. A gente descobriu que só fazer monitoramento passivo não dá muito certo. Atualmente, a gente faz monitoramento ativo. Aqui é o primeiro lugar onde foi instalada nossa infraestrutura de pontos de acesso só para monitoramento, né? Eles ajudaram, mas como software em desenvolvimento, a gente ainda tem bastante coisa para fazer, né? Então, o que é legal do SciFi? Passa mais uma, por favor. Pode passar. Isso, as vantagens do SciFi. A vantagem do SciFi é que é baixo custo, porque basicamente ele utiliza pontos de acesso off the shelf. Não sei se dá para ver, está ali no cantinho, está atrás, né, os pontos de acesso. Aqueles nem são os mais baratos do mercado. A gente normalmente tenta encontrar o mais barato do mercado que rode OpenWRT para usar com o SciFi. Mas você pode usar com qualquer ponto de acesso que a princípio rode OpenWRT, né? O controlador de software é open source, né? Quer dizer, a princípio você pode baixar e usar. Você tem APIs que são APIs encontrados, né, na lojas americanas, não sei o quê. É independente fabricante, né? Isso, para essa plateia aqui, talvez não seja tão interessante, mas quando você faz uma rede muito grande, né, normalmente você tem que comprar um sistema que é proprietário, né? O controlador, por exemplo, da Aruba só funciona com ponto de acesso da Aruba. Então, se você faz investimento, né, de pagar R$30 mil por um ponto de acesso da Aruba, né, você passa a ser obrigado a comprar ponto de acesso de R$2 mil da Aruba cada um, né? No nosso caso, não. Você pode comprar ponto de acesso da TP-Link, da Ubiquiti, inclusive naquele pod ali tem TP-Link e Ubiquiti funcionando com o nosso sistema, né? A gente funciona também com Microtik, com Netgear, um bando de fabricantes diferentes, né? Outra coisa bacana é que ele é extensível e auditável, quer dizer, se você tem uma função que você queira, o código está lá, você pode fazer a função ou pagar alguém para fazer, né? Ou pedir que eu faça, né? Auditável, porque você pode olhar o software e ver se tem alguma besteira ali dentro, mandando teus dados para algum lugar, né? Ele é escalável, e essa parte mais interessante, assim, porque esse problema de escala é um problema recorrente que se vê em vários lugares, né? Determinadas coisas funcionam muito bem quando pequenas, mas quando cresce o negócio não funciona, né? Eu posso falar de várias coisas que são assim, mas sistemas que podem crescer, né, sem ter problemas com crescimento são chamados escaláveis, e o SciFi é escalável, né? Então, a gente já falou do EduROM, né, que inclui os elementos para o EduROM. Tem esse sistema de autocadastramento de visitante, quer dizer, não obriga você a ir lá e falar, qual é a senha da rede sem fio aqui, né? E, na verdade, cada visitante tem uma senha diferente. Então, você
identifica os visitantes também, né? Tem um sistema de monitoramento que monitora tudo que a gente quiser, eu vou mostrar daqui a pouco, e é fácil de instalar. Essa coisa também, eu vou pedir para passar mais uma, a diferença do Sci-Fi para os outros fabricantes de sistemas enterprise, né? Ele não vai parar de tocar assim. O fabricante o cara que te vende um sistema enterprise, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: vamos fazer um site survey, né? Por que ele fala isso? Porque o site survey é o lugar onde o processo em que você determina o lugar onde vão ficar os seus pontos de acesso. Um fabricante que está vendendo cada ponto de acesso a R$3.000, ele não vai chegar para você e falar: poxa, vamos pegar e vamos fazer o seguinte, instala um AP em cada ambiente seu, instala um AP por sala, 2, né? Você tem quantas salas? 50? 50 vezes, né? 3.000 dá, né? 50 vezes 3.000 dá 150 mil, tá certo? Reais? Né? 150 mil reais de ponto de acesso, beleza. 50 salas, 50 APs, beleza. Me dá 150 mil e eu instalo, né? Você não vai querer isso, você vai querer, se eu estou pagando 3.000 cada AP, eu quero colocar o número mínimo de APs que eu preciso para a minha instalação funcionar, certo? Então, você vai pegar e vai falar: vamos fazer um site survey e vamos ver esse número mínimo, né? No Sci-Fi, como o ponto de acesso, a princípio, é barato, eu posso chegar para você e falar: não faz site survey não, instala um AP por cada sala, porque o teu ponto de acesso vai custar R$100. Então, para você instalar os mesmos 50 pontos de acesso, você vai gastar 5.000, né? Então, que é muito menos do que os 150 mil do outro cara, né? É claro que essa conta não é muito verdadeira, porque ainda tem um custo de cabeamento, tem um custo de instalação, né? Tem vários custos, mas basicamente um sistema Sci-Fi custa 20 vezes menos do que um sistema tradicional, né? E aí a gente tem aquela regrinha, né? Em vez de você fazer site survey, você vê quantas pessoas você vai ter. Por exemplo, nessa sala a gente tem 2, 4, 5, 6, 7, né? Só uma pessoa de palestra. Então, para 7 pessoas, uma pessoa funcionaria bem, certo? Se você tivesse 60 pessoas, se a sala estivesse toda cheia, a gente ia ter um pouco de problema, porque no 2.4 você só tem 3 canais que são ortogonais. Então, se você só tem 3 pontos de acesso ortogonal, não adianta mais instalar mais que 3, porque eles vão interferir uns com os outros, né? Então, se você tem uma sala que tem 180 usuários, ou você vai ter que instalar 3 e falar: eles vão ficar meio sobrecarregados, a gente não vai ter um desempenho bom, ou você vai ter que ir para 5 GHz, que você tem muito mais canais ortogonais, né? Então, hoje em dia, a gente instalou 2 pontos de acesso com 5 GB aqui. Eu acredito que um na sala ali do lado e um no meio do salão, e eles tiveram um número razoável de usuários. A gente teve não sei, 60 usuários em cada um, mais ou menos. Então, com 5 GB, a gente teria um desempenho muito melhor, porque a gente poderia ter mais frequências, né, mais canais ortogonais e mais gente, sem interferir uns com os outros, né? Vamos passar mais uma. Falar do próximo. Deixa eu ver aqui, porque aqui eu vejo o meu também. Então, como é que o Sci-Fi começou, né? Eu acho que ele passou 2, mas tudo bem. O Sci-Fi começou antes. Esse negócio foi um grupo de trabalho da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, né? Então, eles deram a grana inicial para a gente começar o projeto, né? E a gente começou fazendo... Pode passar mais uma. A gente começou fazendo essa coisa aqui, que eram os 3 desenhos básicos aí, que é a seleção de canais, controle de potência e balanceamento de carga. E a arquitetura, a gente resolveu fazer a arquitetura normal de uma rede sem fio infraestruturada, que agora melhorou, agora eu posso ouvir minha voz? Estava falando... Tudo bem. A arquitetura é uma rede normal infraestruturada, né, que tem um switch aqui no meio, né, e os pontos de acesso em volta e, né, a tua rede
sem fio em volta dos pontos de acesso, né? Então, as três funções do Sci-Fi, a princípio, seriam essas três, que foi o que a RNP deu dinheiro para a gente para fazer, só que a gente falou, pô, balanceamento de carga não dá para fazer. A gente até fez um balanceamento de carga meio maroto lá, que só para dizer que a gente entregou, mas balanceamento de carga a gente não faz. Por que a gente não faz balanceamento de carga? Porque o balanceamento de carga, a escolha do AP é o seguinte, não é o ponto de acesso que escolhe quem é que vai se conectar nele. É o dispositivo do usuário que escolhe que ponto de acesso ele vai se conectar. Então, cada fabricante, como isso não está no padrão, isso não é padronizado, cada fabricante pode fazer o seu próprio software de escolha de ponto de acesso. Então, pode ser, por exemplo, o Windows ele tem uma lista de pontos de acesso preferencial, ele vai percorrendo a listinha e vai tentando um de cada vez. Se ele não encontra, ele faz um scan de tudo e apresenta uma listinha para você. Se ele encontra algum que já está na tua lista, ele vai se conectar lá sem falar nada com você. A gente poderia fazer uma engenharia reversa de todos os fabricantes de dispositivos, né? E tentar fazer uma maneira de convencê-los a fazer a escolha que a gente quer, né? Mas isso dá um trabalho tremendo e isso é o que chamam de moving targets, né? Uma coisa que conforme vai surgindo novas coisas, eles podem alterar. Então, você tem que ficar o tempo todo fazendo engenharia reversa de um bando de dispositivos. Então, o que a gente resolveu é não fazer balanceamento de carga, né? Se bem como eu estava falando, né, com o Flávio ali, agora já tem ideias mais revolucionárias e daria até agora para a gente fazer balanceamento de carga, mas tem tantas outras coisas para fazer, balanceamento de carga ficou meio para escanteio, né? E as duas coisas que estão ali, seleção de canais e controle de potência, parece meio ridículo, porque você fala, pô, na minha casa eu pego o meu ponto de acesso, coloco no canal 6, coloco potência máxima e acabou. Está feito, certo? Então, se você está fazendo um só, para que fazer isso, né? Mas se você está fazendo, por exemplo, 400 pontos de acesso que nem na UF, e você demora 1 minuto para fazer, né, entrar no website e mudar isso aqui, você demoraria 400 minutos, ou dividir por 60, 4 dividido por 6, 36 seria 6, dá quase umas 7 horas de trabalho só para você configurar a rede uma vez, certo? Tá, e você fala, bom, tudo bem, eu gasto um dia de trabalho, configurei a rede, acabou. Mas o tempo todo vai estar entrando, né, APs novos, né, e saindo APs, né? Então, mesmo que você tenha calculado uma configuração ideal e ter colocado a configuração ideal na mão num dia, certo? Dentro de pouco tempo, aquela configuração deixa de ser ideal, certo? Fora o trabalho que você teve de calcular a tua configuração ideal. Então, a gente fez um sistema que faz duas coisas. Ele primeiro calcula qual a configuração ideal para aquele momento e depois coloca essa configuração. Na passagem da versão 1 para 2, bom, isso também não é estritamente verdade. A verdade é que eu não gosto de fazer interface para o usuário. Então, como eu estou fazendo o software agora, porque basicamente não tem mais grana para desenvolvimento, né? Então, eu não quero fazer interface, então eu falei, não precisa de interface com o usuário. Ele faz automático, você manda rodar, ele roda e acabou, né? Tá lá. Mas o sistema antigo, né, que a gente vai falar aqui, ele também fazia automático, mas tinha uma interface bonitinha, né? Tá, mas basicamente ele escolhe sozinho, então não tem muito o que fazer, né? Você tem que falar, ele faz, acabou, né? Então, beleza. E aí eu vou falar exatamente, troca mais um da interface, né? Então eu vou falar que interface é importante. Vocês veem que eu falei, não, a gente não está fazendo interface porque não é importante. Está fazendo interface porque eu não gosto de fazer interface, né? Eu sou programador, então eu escolho o que eu vou fazer. Mas a interface é muito importante, né? A primeira interface foi linha de comando, né? E fazia todas as funções em linha de comando. Aí a gente apresentou o pessoal, não sei o que. Aí para o segundo ano a gente pegou e apresentou uma com esse Google Maps aí para você colocar os pontos de acesso, não sei o que. O pessoal falou, poxa, que sensacional, isso fazia a mesma coisa que o ano anterior. Mas tinha uma interface bonitinha, o pessoal adorou. Mas a interface é importante realmente porque é o teu cartão de visitas, né? Como você se apresenta para o mundo, né? Então é bacana que seja bonitinha. Então daqui a pouco eu vou trocar e vou arrumar alguém para fazer a parte de interface. Pô, tem milhares de pessoas que adoram fazer interface, tem pouca gente que gosta de fazer
as coisas internas. Então, certamente vai ser fácil arrumar alguém para fazer a interface bonitinha para o sistema, né? Então, vamos falar da primeira lição. Pode rodar para mim, cara? Fazer gerenciamento centralizado, né? Então, mais do que você fazer configuração automática, né, que é legal, né, você fazer configuração automática, não, você poder ter num ponto o controle da tua rede é muito importante, né? Se você tiver que entrar em cada dispositivo individual para fazer, dá muito trabalho, né? Então, se você pensar, pô, a base do nosso sistema é OpenWRT, se eu pegar e instalar 400 OpenWRTs, eu não preciso do Sci-Fi. Não, exatamente você precisa do Sci-Fi porque você tem muito OpenWRT, né? Então, não é que a gente está menosprezando o trabalho do OpenWRT. O OpenWRT, que é o sistema operacional que roda nos pontos de acesso para que a gente possa fazer tudo isso, é super legal. Mas você ainda precisa de um sistema para configurar isso tudo, né? A gente pode pensar, pô, por que não tem vários que estão fazendo a mesma coisa, né? Porque a ideia é legal, né? É útil, né? Tem várias vantagens, e só tem o meu, né? Aí é porque realmente, novamente, você vê, a sala devia estar lotada de gente querendo fazer Sci-Fi, né? E não tem tanta gente assim, né? Passa mais um, por favor. Além do mais, é um problema difícil, né? Ó, outra coisa é que quando você instala uma rede, mesmo quando a gente começou, a gente era muito idealista, assim, a gente falava, não, poxa, já que a gente não precisa fazer site survey, eu posso pegar e colocar o ponto de acesso em qualquer lugar, que o sistema automaticamente vai encontrar a melhor configuração possível, dada aquela configuração, né, aquela disposição dos pontos de acesso, né? Mas aí a gente pegou e entregou para o nosso próprio STI, Superintendência de Tecnologia de Informação, que é o órgão da minha universidade que faz, né, da UF, que faz a instalação. A gente entregou para eles dando essas instruções meio ruins mesmo, falando, pendura o ponto de acesso que o sistema se vira, né? Aí o que acontece? Tinha a ver com a posição... existe uma coisa que é a polarização do sinal. Então, normalmente, quando você põe a antena, mesmo uma antena omnidirecional, o ideal é que ela fique retinha para cima, para a polarização ficar correta. Se você põe assim, né, em qualquer posição fora da vertical, você está diminuindo... na verdade, você está alterando a forma que a onda está se dispersando no seu ambiente, e quase sempre tudo que é fora da vertical é pior. Existem casos que na horizontal é uma boa, mas a maior parte do tempo fora da vertical não vale a pena. Então, colocá-la meio tortinha é ruim. E isso foi feito muitas vezes, né? E a gente teve outros problemas ali, isso são problemas internos da gente, mas a ideia é que a instalação tem que ser feita de forma cuidadosa, né? Então, a gente pegou e fez uma imagem de instalação, né? Então, o nosso software sai com uma imagem de instalação, a pessoa instala, tem um website lá que você configura as coisas que tem que ser configuradas localmente, né? Testa a rede, não sei o quê, e quando o teu sistema de instalação diz que está tudo ok, né? Aí o negócio está legal, né? A outra coisa é o seguinte, se você pegar e colocar um ponto de acesso divulgando um SSID, né? Então, tipo, a gente pega um ponto de acesso que tem SSID FISLI e pendura nessa sala e ele não está conectado na rede, as pessoas que se conectarem nele não vão ter acesso à rede. E, além do mais, se você desligasse essas pessoas ligariam no lado de fora, né, que tem acesso à rede. Mas com ele ligado, as pessoas aqui vão ficar presas nele, certo? Sem conseguir acessar a rede, e é possível que ele capture gente lá de fora que poderia estar usando a rede também e está preso nesse negócio. Então, a gente fez um sistema que a gente só liga a SSID, né, FISLI ou Sci-Fi, o que seja, depois que você testou que você tem conectividade. Então, assim que cai a conectividade também, a gente apaga a rede sem fio, de forma que você não seja enganado, né? Pode virar mais uma, por favor? Então, isso aqui normalmente você configura usando um tablet, um celular, né? Você pendura o negócio na parede, aí aparecem essas telinhas, né? Fala, ó, o AP é o TL-WR743ND versão 2, por favor, configure o AP. Ele é legal, né? Ele fala, por favor, né? Porque ele não está configurado ainda. Aí tem lá o MAC da Ethernet, que é a interface com fio, o MAC da interface sem fio, né? Aí tem, aqui não dá para ler, mas tem as informações do ifconfig, se vocês sabem o que é ifconfig, né? De todos os negócios. Tem um negocinho que permite que você dê ping aqui embaixo para ver se está conectado, né? E depois que você conectou, ele manda aquelas informações para o servidor para se autoconfigurar automaticamente, né? Aí você fala, não, pô, mas eu tive que digitar todos esses dados,
não é tão automático assim, né? Teve algum trabalho. Porque, apesar da gente poder saber muitas coisas a partir da rede, tipo a porta do switch que você está conectado, né? Esses marks aí todos você consegue pegar via rede, né? A posição física do ponto de acesso não tem jeito, tem que ter um ser humano para digitar, certo? Então, essa interface aqui é para você colocar o AP está na sala 423, né, do bloco D do campus, não sei o que lá, certo? Novamente, vocês vão falar, pô, isso não serve nada para a minha casa. A minha casa eu ponho o AP na sala e eu sei que está na sala. Isso. O Sci-Fi não é para instalar na casa de vocês. Vocês até podem instalar na casa de vocês, mas não é para fazer isso, né? A terceira coisa que a gente aprendeu, pode passar mais uma, por favor, que é necessário monitorar. Ó, e eu falo isso, e aqui na FISLE a gente passou por um bando de perrengue nessa instalação. Eu vou falar isso aqui um pouquinho antes, vou sair um pouquinho do roteiro, mas é interessante, né, já que a gente está aqui, que é o seguinte, ó. Dessa vez a gente está vindo com o melhor equipamento que a gente já usou na FISLE, certo? Os pontos de acesso são da RNP, são pontos de acesso mais caros, né? Eles custam R$400 cada um, né? Eu trouxe na minha mala 30 desses caras, quer dizer, 30 vezes 400 dá R$12.000, é isso? Então a gente estava com R$12.000 em AP dentro da minha mala, rezando para que ela não fosse extraviada, porque senão eu ia ter que vender o carro para pagar de volta a RNP, né? Então, são pontos de acesso muito melhores do que aqueles de R$100 que a gente instalava antes, certo? São pontos de acesso direcionais que a gente sempre sonhou em ter, né? No ano passado, se vocês vieram aqui e lembram, a gente pegou a antena omnidirecional e colocou um refletor parabólico de papelão em cima delas para poder fazer antena direcional. Esse ano os APs já têm antena direcional. Então a gente esperava que a rede fosse sensacional esse ano, né? Eu fiquei até meio deprimido depois que instalei no primeiro dia e comecei a ter problema, né? E aí, ontem, mais ou menos um pouquinho antes do almoço, a gente descobriu o problema que a gente estava tendo, o servidor, né, que não era nosso, né, o servidor de DHCP, né, que era na verdade o roteador de saída, ele estava mandando ARP para caramba, e os ARPs estavam sendo propagados para a rede sem fio e estavam inundando a rede sem fio de broadcast de ARP. Então isso estava comendo quase toda a capacidade da rede sem fio, e em momentos as pessoas não conseguiam nem navegar porque simplesmente não tinha banda, não sobrava banda, a banda estava sendo usada pela própria infraestrutura de rede para fazer uma coisa que não devia. E olha, esse problema não é novo, a gente já tinha visto na UF, isso já aconteceu com a gente quando a tabela de ARP do nosso servidor de NAT, né, estava pequena, né? Então a gente já tinha visto, é um problema recorrente que a gente já tinha visto, já sabia a solução, no entanto ficou ocorrendo aqui durante 3 dias até que a gente fizesse um scan da rede e visse isso acontecendo. Uma vez que a gente viu como aconteceu, o que estava acontecendo, a gente conseguiu modificar, né? A gente pegou e instalou o servidor num cara pequenininho que a gente tinha trazido, né? E melhorou bastante a qualidade da rede. Então, é o que eu falei, né? Eu comecei falando, primeira lição, interface é importante. Estou falando, vou tirar a interface do meu sistema, né? Estou falando a terceira lição, que é monitorar, e falando que, pô, a gente esquece isso também. Se a gente tivesse feito, né, no primeiro dia, quando começou a ter problema, a gente fizesse um sniff e olhasse isso, a gente poderia ter resolvido o problema mais rápido e a gente teria essa felicidade de estar com a rede funcionando bem, porque a rede já tem, agora, veja o seguinte, agora a gente não tem mais a desculpa de equipamento ruim, né? O equipamento que a gente trouxe realmente é bom, né? A outra coisa que a gente viu, e aí já não é uma lição daqui, mas é uma lição lá da instalação da UF, é que quando você tem uma rede sem fio, é muito diferente você conseguir ter acesso ao teu roteador e o teu usuário está feliz, né? Tudo bem, eu entendo que simplesmente ter Wi-Fi não vai fazer ninguém feliz, né? Quer dizer, você pode ficar menos infeliz porque você tem Wi-Fi. Você fala, poxa, tudo bem, eu estou aqui sozinho, mas pelo menos eu posso acessar o Facebook, né, e ver o que as pessoas estão fazendo de legal. Mas, para a gente realmente saber se o cliente é capaz de utilizar a rede sem fio, é preciso fazer monitoramento ativo,
né? O monitoramento passivo de simplesmente ver, eu estou com um usuário, eu tenho essa banda, não sei o quê. Porque você pode ter, isso acontece, uma das nossas surpresas na UF, quando a gente instalou, e vai ter a figurinha aí, né? Eu coloquei a medida de ontem, então ontem a gente teve, já não me lembro mais, vou ter que olhar, mas eu acho que a gente teve assim 4 mil usuários na rede e a nossa banda máxima foi 50 mega para 4 mil usuários. Pô, você fala, 50 mega, 4 mil usuários, né? O que esses caras estão fazendo, né? Jogando ping-pong com o telefone? Não é possível, né? Só isso. Mas a maior parte das pessoas, hoje em dia, elas ficam conectadas e utilizam pouca banda, né? Porque a pessoa que está lendo o e-mail ali atrás, ela está acessando o e-mail e... desculpa, eu não sei se está, estou só de sacanagem, né? A pessoa está acessando o e-mail e ela está usando muito pouca banda, né? Se ela está mandando coisa de WhatsApp, ela está usando muito pouca banda. Então, é possível você ter muitos usuários na sua rede sem fio e usar pouca banda, né? Agora, por exemplo, aqui teve uma reclamação que tinha alguém baixando torrent na rede. Ou um cara baixando torrent da rede ocupa a tua banda toda, certo? Então não dá para saber, você pode tanto dar muita banda para um usuário, ou pode dar pouca banda para um bando de usuário, e se você olha só as características do sistema, você não sabe se o sistema está funcionando bem ou mal. Então, para monitorar realmente, você tem que fazer o que a gente chama de medição ativa, que é, como é que a gente faz isso? A gente coloca um AP, ele finge que é um cliente, se conecta em outro AP e faz teste de banda. Aí, se está legal, aí você fala, bom, tudo bem, então o pessoal não está usando porque não quer, não é porque não tem, certo? Mas se você não conseguir fazer isso, aí você vai chegar e vai falar, pô, então realmente minha rede está ruim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, no início, a gente começou a fazer coisas que estavam disponíveis, tipo, a primeira coisa que a gente adicionou foi NAS MRTG, simplesmente porque NAS MRTG são coisas fáceis de você pegar e instalar, não sei o quê. Mas depois a gente teve que fazer coisas mais complexas, né? E essa lição de monitoramento que a gente tem que ficar repetindo porque a gente esquece ela. Pode passar mais uma, por favor? Esse é o mapa do NAS, vocês veem que a nossa rede, não sei se vocês conhecem o NAS, mas aquelas coisas na pontinha são os pontos de acesso. Então, aí deve ter uns 400, depende de quando eu tirei esse... A gente depois pode, se sobrar tempo no finalzinho, a gente pode até mostrar isso ao vivo, né? A gente tem um NAS daqui e um NAS lá da UF. Então, essa foto aí está num dia bom, porque tem muito pouca gente vermelhinha. Quando o NAS é legal isso, você olha o mapa e você tem um negócio vermelho, você fala, opa, aquilo não está funcionando. Como está quase tudo verde aqui, tem uns vermelhinhos ali embaixo à esquerda, né, onde tem aquele ponto de acesso sozinho ali, está uns vermelhinhos, significa que a rede está ruim ali. Isso aqui é uma infraestrutura verdadeira, tá? Isso é a infraestrutura da UF. Então, se um daqueles switches ali do meio pifa, todo mundo que está embaixo dele fica vermelho. Então, você pode chegar e ligar para esse daí e falar, pelo amor de Deus, conserta isso que está quebrado, né? Mas o NAS é legal para isso. A outra coisa que a gente usa, pode virar, a gente usou o NAS para monitorar serviços também, não sei se dá para ler, aí está pequeno, né? Mas ele vê se as VLANs estão corretas. Então, ali tem uma coisa interessante, porque tem um serviço que é o HTTP ruim no Graguatá externo, na porta Graguatá externa. Então, ele fica vermelhinho avisando que tem um serviço ruim. É bacana porque você pode ir lá e falar, o servidor web não está funcionando, vamos consertar isso. Pode passar mais uma, por favor. O próximo que a gente usa é a MRTG. MRTG, todo mundo que trabalha com switch, com roteador conhece, ele basicamente mede a banda, mas a gente alterou o MRTG para... A gente não alterou o MRTG, a gente fez as MIBs dos negócios para poder ver um bando de coisa. Então, uma das coisas que a gente vê que está colocada aí é o número de usuários por AP. Então, hoje em dia isso é interessante porque você pode ver o gráfico das pessoas entrando e saindo dos APs. Pode passar mais uma. Isso é legal ver ao vivo. Aí esses aqui são novos, eu peguei hoje, né, há pouquinho tempo, então é o gráfico de ontem, de sexta-feira, quando a gente não tem muito usuário. Então dá para ver, por exemplo, no Graguatá, a gente teve 800 usuários simultâneos ali, foi o pico. Essa medida é medida de leases, tá? Então é a medida de quantos IPs a gente deu, quantos IPs estavam ativos naquele momento, né? E ali do lado tem o gráfico, né, o lado para cima tem um gráfico de banda. Então vocês veem, para aqueles 800 usuários tem 52 mega,
52 mega é o pico, né? Mas na verdade tem 30 mega de uso ali. Então tem um bando de gente, mas tem pouca banda, né? Os gráficos, felizmente os gráficos são parecidos, né? Quer dizer, quando tem mais gente, tem mais banda, então você fala, beleza, né? Mas não, a correlação não é exata, né? Quer dizer, os gráficos não são iguaizinhos um dos outros, né? Inclusive, parece que o pessoal gosta mais de acessar a rede à tarde aqui no Graguatá, né? Se vocês olharem, aqui de manhã, 10 da manhã tem bastante, 11 da manhã, né, tem bastante usuário, e 11 da manhã tem um picozinho de banda ali, mas não é tanta, né? De tarde, que, né, lá pelas 8 da noite, né, tá até com menos gente, tem mais banda sendo usada. É o pessoal da moradia começando a baixar filme para ver, então aumenta a banda, né? E isso é uma coisa interessante também, porque vocês estão vendo que tem uso para caramba às 2 da manhã. É porque no Graguatá é onde fica a moradia estudantil, então o pessoal entre meia-noite e 2 da manhã costuma, né, assistir bastante filme, então aumenta a banda. Eu não estou brincando não, é isso mesmo, a gente recebe reclamação pra caramba de pirataria lá, por causa disso. Mas já na engenharia, que é o Praia Vermelha, entre meia-noite e 6 da manhã quase não tem tráfego, porque não tem ninguém morando lá, né? E também quase não tem usuário. Esses usuários residuais aí, dá para ver que tem 100 e tantos usuários residuais da rede, mesmo durante meia-noite, 1 da manhã, não sei o que, tem usuário. Já na Praia Vermelha tem só o guardinha de segurança lá, né, andando, né? A UF é enorme, né? São, não sei, 12 campos, 94 prédios, né? É a universidade que mais aceita aluno agora, né? Depois do pré-uni, a gente ficou a maior universidade. A gente não é a maior universidade do Brasil ainda, mas como a gente está recebendo mais aluno que todo mundo, daqui a pouco a gente vai ser aqui, tem mais aluno, né? Pode passar mais um, por favor. Olha lá, então monitoramento ativo, né? Eu falei de monitoramento ativo. Aí, na UF, a gente tem problemas específicos. Por exemplo, a base de dados de usuário não é gerenciada pela gente. De vez em quando a base de usuários dá um crepe, e aí o pessoal fica reclamando da rede sem fio, mas não é a rede sem fio que está ruim, mas é a rede sem fio que está ruim, né? Porque se não funciona, é a gente, mas às vezes... Então a gente tem que monitorar tudo e dizer, né, o que está bom, o que está ruim. Agora eu estou tendo feedback. Vamos lá. Passa mais uma, por favor. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque se der a gente faz uma coisa mais legal no final. Planejamento das antenas, né? Então, porque eu no início não tinha todo mundo aqui, né? Agora tem essa galera enorme aqui dentro, então podemos falar de novo. No início eu tinha falado que a FISL é um dos lugares mais desafiadores para a gente, né? Na UF a gente tem várias salas, né? Então, por exemplo, o prédio, que é o prédio mais problemático que a gente tinha até bem pouco tempo, são 5 andares, 3 salas na ala esquerda e 3 salas na ala direita. Desculpe, 5 salas em cada lado, mas a gente só tem 3 APs. Bom, então a gente colocou 3 APs por ala de cada andar, então a gente instalou 6 vezes 5, 30 APs lá, né? E o algoritmo novo do Sci-Fi, né, da versão 2.0, não dessa versão que a gente usava até o ano passado, ele conseguiu colocar todos os APs com potência máxima e tudo começou a funcionar muito bem lá no prédio. Então, beleza, em ambientes normais você consegue, né, que é parede de alvenaria, menos 90 usuários por ambiente, né, que é aquela regra que eu falei no início também, que um AP aguenta bem 30 usuários e só tem na faixa 2.4 3 canais ortogonais, então você só consegue atender bem no máximo 90 pessoas por ambiente, né? Aí a gente, beleza, você pode colocar a antena seguindo aquelas regrinhas que eu falei também, de antena em pezinha, bonitinha, isso aqui, né? Meia altura, 2 metros de altura no máximo, isso aqui. Mas para o ambiente sem atenuação de rádio, que nem a gente tem ali fora, né? Que é um prédio, desculpe, é uma caixa enorme com teto de metal, né? Então o sinal sobe, bate e quica, né? Então a gente, na segunda-feira, ligou o primeiro AP, cobriu tudo, né? Aí falou, putz, estamos perdidos, né? Mas a gente vem convivendo com isso há 3 anos já, né? Mas é um ambiente desafiador. Então você tem que pegar e
planejar a cobertura. Esse é o planejamento do ano passado, né, onde a gente estava usando as parabólicas de papel e tentou fazer essa cobertura aí. O branco é que não tem, né, o olho da gente fica querendo inventar aqueles, ali no meio, por exemplo, 2 brancos em volta do vermelho e do verde, mas não tem não, branco é que não tem antena, né? Seria só vermelho, verde e amarelo, que são as 3 cores, os 3 canais que a gente tem, e a gente fez isso na mão, para escolher onde ficariam as antenas, e depois a gente deixa o sistema escolher a melhor, porque na mão a gente não está vendo as reflexões, não sei o quê. Depois o sistema ele mede o negócio e gera. Então isso aí foi só para o nosso planejamento de antena. Então mudou, né, do ano passado. Depois eu vou mostrar. Hoje a gente fez um negócio mais bonitinho, né? Mas então, ambiente assim você tem que planejar bem. O ideal para a gente, agora que a gente tem esses caras melhores, seria pendurar no teto e iluminar para baixo, né? Que daria menos reflexão, mas não dá para fazer isso, né? Bom, então, troca mais uma aí para mim. Aqui, a gente tem, se vocês têm o Wi-Fi Analyzer no celular de vocês e olharem os pontos de acesso, né? Vocês vão ver que, putz, tem muito ponto de acesso, né? Então, lá no prédio de engenharia, onde eu trabalho, né, a gente tem, eu acho que 32 pontos de acesso nossos, né, que eu instalei da nossa infraestrutura, e 104 pontos que não são nossos, né? Então, tem muito mais infraestrutura fora, só isso, caramba, do que pertencente a... E esses caras, eles são um problema, porque às vezes o cara faz isso, coloca num canal que não é 1, 6 e 11, que é canal não ortogonal, e isso atrapalha 2 outros canais. Então, se vocês olharem aqui, esse ano eu tive a grata surpresa de entrar aqui e ver só ponto de acesso no 1, 6 e 11, que é isso mesmo, né? São os 3 canais que devem ser utilizados. Canal 2, canal 3, canal 7, não sei o que, 4, não é para usar. E às vezes tem esses caras aí usando, estragando o espectro da gente, né? Pode passar mais um, por favor. Então aqui mostra a nossa rede, e isso aqui não mostra todos os pontos de acesso, porque eles acabam no Google Maps ficando um em cima do outro, né? Então nessa época aí devia ter uns 300 já, quando a gente fez isso. Isso é um pedaço da própria interface que a gente usava. Pode passar mais um. Alguém está interessado em arquitetura de rede? Tem 10 minutos só, eu acho que eu não vou falar de arquitetura. Mas, basicamente, a gente segmentou a nossa rede. A rede fica muito grande, é uma rede de nível 2, porque a gente queria ter, poder fazer roaming, poder fazer mobilidade, e você só consegue fazer mobilidade se você tiver o mesmo SSID em todo mundo e os APs interligados via uma LAN ou uma VLAN, certo? Aí você consegue passar de um ponto de acesso para o outro sem perder a conectividade. O teu telefone pula de um para o outro e você continua podendo usar o WhatsApp, Skype, falar e você não vê, né? Então, para isso, como a rede era muito grande, a gente fez o que a gente chama de servidor de segmentação, que faz NAT DHCP, e tem o controlador lá numa VLAN, e a gente também tem a rede de visitantes isolada e a rede de cadastro isolada, então são 3 VLANs diferentes, né? Agora, o Flávio ajudou a gente a colocar uma alternativa de saída para a UF, então a gente ainda tem mais uma rede, que é a Clube Wi-Fi, que faz a saída, né? Aí, pode, por favor. Então, aqui a gente fala de mobilidade, né? Então, a gente fala que a nossa arquitetura, a arquitetura da rede, ela depende do que você quer entregar, certo? Então, como a gente queria entregar mobilidade, a gente foi obrigado a fazer um tipo de arquitetura, né? Então, um servidor DHCP NAT para cada campus, que é chamado de servidor de segmentação, né? E o bacana é como o NAT fica centralizado, mesmo o cara fazendo... Se você colocasse o NAT no ponto de acesso, que é o normal que você faz em casa, né? Aí o cara mudava para outro, mesmo estando com o mesmo SSID, a coisa caía. Então, se vocês vão colocar na sua casa 3 pontos de acesso, né? A única dica que vai valer a pena toda essa palestra para vocês, né? Então, vocês devem usar o quê? Desligar o NAT DHCP do seu ponto de acesso e interligar os pontos de acesso via porta amarela, certo? Não a porta azul. Então, você tem um cara ligado, que é vamos dizer, o GVT, o NET, o que seja lá que você tem na tua casa,
né? Esse cara fica sendo servidor de NAT DHCP e você interliga nos outros APIs com a porta amarela e não faz NAT DHCP nos APIs, nos outros APIs. Então, você tem um único servidor de NAT DHCP, você põe o mesmo SSID em todos eles, minha casa, né? Aí você pode passear por minha casa sem cair a conexão. Não é legal? A única coisa que serviu isso aqui. Vamos passar para o próximo. Bom, a gente tem... Aqui o bacana da gerência de identidade é que a gente usa o eduROM, né? Eu tenho um livro de eduROM, que vocês podem baixar na RNP, então, né, quem quiser saber de eduROM, procure eduROM RNP Chara, beleza, baixa o livro, não vou falar nada disso. Mas a outra coisa, passa mais uma, por favor. É o sistema de visitantes. A gente tem uma rede aberta, que não dá acesso à internet, mas que permite que a pessoa entre ali, tem essa cara bonitinha, ela se cadastra, recebe um SMS com login e senha, e ela consegue entrar na rede segura. Ela não tem o perigo de as pessoas roubarem o dado dela, porque não tem criptografia na rede, a rede é criptografada, e não tem o perigo também da Polícia Federal bater lá e prender o professor Chara, porque está dando acesso anônimo à rede, certo? Então, a gente resolveu isso através da rede de cadastro de visitantes, né? Passa mais uma, por favor. Pode passar. Não, desculpa, eu mandei você passar rápido demais. Isso. A gente tem um roadmap, né, de evolução. Era para isso estar muito mais adiantado, porque em 2014 o reitor tinha gostado pra caramba da rede, principalmente que economiza um dinheiro doido lá da UF, né, instalando esse ponto de acesso barato em vez de instalar ponto de acesso caro. Então, novamente, a UF é grande, então eu vou falar números grandes. A gente tinha 2 milhões para fazer a rede. Se fosse feito de forma tradicional, seria 20 milhões. Então, a gente ia gastar 2, o cara ficou super feliz, né, para colocar ponto de acesso na UF toda. Aí, o que aconteceu? Acabou o dinheiro, né? 2015 veio. Né? Eu estava viajando, quando eu voltei para o Brasil era outro, né? Não tinha mais dinheiro. Aí a gente era para instalar 50 pontos de acesso por semana, né, para chegar aos 4 mil que a gente planejava. Né? A gente ia ter 2 programadores trabalhando no Sci-Fi. Nada disso aconteceu. Então, a gente passou de 2014, que a gente tinha 370 pontos de acesso, para uns 470 agora. A gente cresceu uns 100, em vez de crescer, né, 3.500. Mas, tudo bem, continuou, né? Porque eu fiquei sustentando a UF, mas continuou. E a gente fez algumas partes disso, né? A gente ainda não integrou o monitoramento controlador. Aqui ia ser um dos lugares onde a gente ia tentar fazer isso, como a gente teve muito problema, acabou não dando para escrever muito código. Mas a gente já colocou os ABICs, e eu vou mostrar, o Flávio é responsável por grande parte disso aí, né? A gente instalou o Logstash, mas... não, tudo bem, esse não é nenhum problema com o Logstash. É que a gente está precisando integrar as coisas, a gente tem que integrar o monitoramento com o algoritmo principal. Então, quando a gente pega uma ferramenta legal, tipo os ABICs, o Logstash, não sei o quê, mas que é isolada do controlador, acaba não dando para a gente usar a inteligência que está sendo coletada para fazer decisões interessantes no Wi-Fi. Então, a gente quer, de repente, a gente vai ser obrigado a gente coletar a informação para poder usar. A migração para o CentOS 7 foi feita, né? Só que a gente não tem instalador, porque não tem, né? Não tem gente para fazer. Né? Se vocês olharem um código que está no GitHub, ele deve ter uns 2 anos já, é código de 2014, então essa versão estável que está esperando aí não existe, né, ainda. Né? A gente fez o Sci-Fi versão 2.0 porque chegou um ponto que eu falei, eu não tenho grana para pagar ninguém, então eu vou fazer. Né? Então eu sentei e escrevi o 2.0. Né? Então tem um novo algoritmo para seleção, isso já está feito. Né? Eu esqueci de tirar foto do nosso servidor, para mostrar o nosso servidor embarcado. Mas tudo bem, dá para embarcar o servidor, ele é pequenininho agora. Então é bem levinho. Né? Pode passar, a gente está chegando no final. Não sei se dá para ver. Essa aqui é uma tela que a gente tirou dos ABICs. Né? Então, esse aqui é o mapa ali de fora. A gente está aqui assim, né, naquela sala quadrada ali. Né? Então, marca os pontos de acesso mais ou menos onde eles estão nesse cantinho aqui. E ela é uma tela que é ativa, né? Então ela vai pegando e vai
e vai colocando informações. Eu tenho isso graças ao Flávio de novo, que tirou gentilmente as fotos. Pode passar, por favor. Então, por exemplo, sala 41B devia ter sido a 41A, porque essa é a A, não é? Ou essa é a B? Essa é a A. Então, bom, de qualquer maneira, então, ali tem o AP42 e o AP7. Na hora que a gente tirou isso, tinha 22 usuários no 42 e 38 no 7, né? O 42, que é 5 GB, estava no canal 36, o 7, que é 2.4 GB, estava no canal 6, um estava funcionando a 19 dBm, que é a potência dele, estava 19, e o outro estava potência 15. Né? Então tem todos os dados bonitinhos ali, você consegue ver no mapa, clicar em cima, fazer os gráficos bonitinhos, e assim por diante. Aqui tem, pode passar mais um. Aqui tem outro exemplo, né, também do... Então, é essa interface que a gente quer ter agora, entendeu? Só que a gente quer poder clicar no negócio e também poder fazer mais, além de mostrar gráficos de monitoramento, a gente poder fazer coisas mais interessantes com isso. E a gente chega nas conclusões, eu acho que no tempo... exatinho, faltando 1 minuto, olha que legal. Eu sou muito bom para dar palestra, que eu mantenho o tempo certinho. Pode ir mais um. Eu sei a hora de ir embora. Vamos lá. Então, conclusão, né? O Sci-Fi é um sistema aberto, permite criação de rede sem fio de larga escala com baixo custo, né? Ele muda o paradigma de você pegar e minimizar o custo dessa instalação através da minimização do número de pontos de acesso. Na verdade, a gente quer colocar muito ponto de acesso, né? Para ter mais banda, né? Para ambientes não FISLI, né? Para ambientes menos densos, você não precisa fazer site survey, né? Mas isso não te livra de você pegar e instalar bonitinho as suas antenas, não sei o quê, né? O software, uma versão mais antiguinha, né? Vocês encontram lá no GitHub Sci-Fi, né? O suporte, veja o seguinte, se você entrar na lista community, né? Você pode interagir com as pessoas que fazem, né? E que usam, né? E aí tem essa frase que eu vi, isso aí, se não me engano, é na Áustria, né? Que eu não falo alemão, mas eu usei o Google Translate para traduzir isso, né? Então não vou falar que deve ter alguém que fala alemão nessa sala e aí eu vou passar vergonha. Mas de qualquer maneira é aquilo aí mesmo. Auf den Gefahr, né? Isso aí. E obrigado. Deixa eu ver se eu tenho a minha. Eu acho que essa é a primeira palestra que eu não fiz o obrigado. Não tenho obrigado. Mas então, obrigado, gente. Perguntas? Pode perguntar. Não, é 1h51, tem 10 minutos para perguntas, até as 2 horas. Hã? Mais 10? Então eu te respondo lá fora. O pessoal ficou até o início do meu horário, mas tudo bem, eu vou embora, porque eu sou legal. Então vamos lá, vamos conversar lá fora, não tem tanta gente assim, a gente pode fazer uma rodinha e eu falo ao vivo, tá bom? Cadê os aplausos, gente? Pelo amor de Deus, aplausos. Obrigado.